Olá, meu nome é Fábio Cardoso Júnior e hoje eu estou apresentando o trabalho dos elementos de uma curva vertical da FAMIG, Faculdade de Minas Gerais. Então aqui eu venho apresentar nessa matéria falando sobre as curvas verticais. Então nesse desenho aqui você vê o perfil de uma estrada, né, que são os grades retos concordados por uma curva vertical. Né? Então, a curva vertical, no caso, ela tem a mesma função da curva horizontal, com a diferença de que ao invés dela concordar duas retas no plano horizontal, né, que no caso a tangente, ela é usada também para concordar duas retas, no caso no plano vertical. Ok? Os grades retos são definidos por sua declividade, igual eu te falei, igual que tá o sinalzinho, né, do I, que no caso ela está ascendente, né, e na negativa ela vai estar descendente. Com o mesmo sentido do estaqueamento em planta em perfil. Então os grades ascendentes, que no caso são as rampas positivas, e os grades descendentes, que no caso são as rampas negativas, como eu havia falado. Então no caso, aqui que a gente tem o ponto de interseção, né, entre o PCV e o PTV, que é o PIV, né, que é a interseção entre os grades. Porque antes de você formar a estrada, você faz os traçados, né, tira todo o plano horizontal e a gente calcula depois o plano vertical. Pontos notáveis, que no caso que eu havia falado, que é o PIV, que é o ponto de interseção vertical, o PCV, que é o ponto da curva vertical, que é o ponto, né, antes do início da curva, e o PTV, que é o ponto de tangência vertical, que no caso é o final da curva para iniciar novamente a nova tangente. Então, onde que tem esse arco que a gente chama hoje, que é o desenvolvimento da curva. Comprimento da curva vertical, que a gente denomina como L, que no caso ele vai pegar desde o PCV até o PTV. Ok? Então nós vamos ter esse comprimento entre um ponto a outro. Declividade do grade. A variação total da declividade a gente dá ela em G, né? Que no caso é o grade. Então aqui está a fórmula que a gente usa. Ela se dá como côncava ou convexa. No caso desse termo, no caso ela é uma curva fechada simples, que aí a gente tem esse conceito dela ser côncava ou convexa, ok? Porque podemos classificar ela de quatro maneiras, que no caso são abertas ou fechadas, né? E as simples e não simples. Então, dentro dessas curvas fechadas simples, que a gente tem essa nomenclatura dela ser côncava ou convexa. Parábola simples é uma curva muito próxima a uma circunferência. Ela é usual referir-se ao valor do raio da curva vertical, entendido como o menor raio instantâneo da parábola, né? Que ela é dada por LV igual ao RV vezes o G, que é igual ao RV vezes a inclinação da rampa ascendente menos a inclinação da rampa descendente. No caso do projeto de uma estrada, o perfil é constituído por grades retos concordados de 2 a 2 por curvas verticais, que no caso mostra aí. Expressa em porcentagem, né? Que no caso, como eu havia falado, essa porcentagem aqui dessa curva vertical. A declividade é a tangente do ângulo que fecha com o horizontal. Fiz até algumas breves anotações aqui para poder não deixar passar despercebido. Os tipos de curvas clássicas de concordância vertical, aí a gente tem a parábola, que é de segundo grau, a curva circular,
a elipse e a parábola cúbica. Agora, para efeitos de aceitação, o recomendado pelo DENIT é a parábola de segundo grau, né? Que é de preferência por simetria em relação ao P e V, ou seja, a mesma projeção de distância que há do PCV e o PIV é do PIV ao PTV. Hoje, né, adota-se mais a parábola de segundo grau, até mesmo por ela ter mais vantagens do uso dela. Por quê? Porque a equação da curva dela é simples, né, transformada na parábola devido às duas escalas, no perfil e também da parábola. Então ela é mais fácil de se calcular. E a taxa de variação de declividade da parábola é constante. O PCV e o PTV pode ser locado também com a estaca inteira ou 10 metros, conforme também a conveniência do projeto. Aí aqui está o modelo da curva convexa, côncavas, parábola simétrica ao PIV, né, que é a propriedade da parábola de segundo grau, como eu havia falado mais cedo. Em projeção horizontal, a distância entre o PCV e o PIV é igual à distância entre o PIV e o PTV, também, que eu já tinha mencionado aqui. Que no caso, ambas são iguais à metade do comprimento do L, como eu havia falado, que ela pega do PCV até o PTV. As propriedades, né, da parábola, sua derivação, a derivada também da curva, né, no PTV, com a inclinação da reta do tangente, também está aqui a fórmula. Aqui no caso a equação geral da parábola, flecha da parábola, que no caso é no PIV. Entre o PIV e esse desenvolvimento da curva aqui, que a gente considera a flecha máxima da curva vertical. Ela é dada por G vezes o L dividido por 8, que no caso que é essa linha do grade, vezes o L que pega do PCV até o PIV, dividido por 8. Ponto máximo ou mínimo da parábola, também mostrado aqui como aqui no projeto aqui, que no caso é o vértice vertical. Pontos notáveis, né, da estaca do PCV, que é igual à estaca do PIV menos o L dividido por 2. A estaca do PTV, que é a estaca do PIV mais o L dividido por 2. A cota do PCV, que é o PIV, a cota do PIV menos a inclinação ascendente vezes o L dividido por 2. Cota do PTV, a cota do PIV mais a inclinação 2, que é a descendente, vezes o L dividido por 2. Ficar bem atento aos sinais, positivo e negativo. Então, sim, essa é uma breve explicação da curva vertical.